A Schutzstaffel, mais conhecida por seu nome mais curto, a SS, era uma organização paramilitar que operava sob Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Começando como uma unidade de guarda voluntária que atuava como guarda-costas pessoal de Hitler, acabou se tornando uma das organizações mais temidas e poderosas da Alemanha nazista, conhecida por sua vigilância desenfreada e punições impiedosas àqueles que não juravam lealdade ao Führer. Pior ainda, a SS teve um papel enorme no Holocausto, e eles foram responsáveis pelo assassinato sistemático de milhões de judeus e outras vítimas entre 1939 e 1945. Junte-se a nós enquanto aprendemos sobre esses monstros feitos de carne, conhecidos como a SS. Bem-vindo às Guerras do Mundo. A SS foi fundada em 1925. Eles foram encarregados de proteger Hitler de rivais políticos e manifestantes durante suas funções e eventos. A unidade foi inicialmente chamada de Schutzkommando, ou Comando de Proteção, mas eventualmente se tornou a Sturmstaffel, ou Esquadrão da Tempestade, antes de seu nome ser finalmente decidido como Schutzstaffel, também conhecido como Esquadrão de Proteção. Nos anos seguintes, vários nazistas assumiriam o comando da unidade. Muitos membros da SS se frustraram porque sua capacidade de agir estava frequentemente sob o controle da Sturmabteilung, outra organização paramilitar do partido, conhecida como Camisas Marrons, devido à cor de seu uniforme. Portanto, entre 1925 e 1929, o número de membros diminuiu de 1.000 para apenas 280. Já a Sturmabteilung apresentou um crescimento explosivo no mesmo período. Einhard Heiden foi nomeado líder da SS em 1927. Heiden, um dos primeiros membros do Partido Nazista, estabeleceu um código disciplinar mais rígido e orientou a unidade a não se envolver em questões partidárias. Ele planejava manter a unidade pequena, mas com homens de elite, visando ter uma força-tarefa capaz de realizar operações mais sigilosas. Contudo, com a queda na adesão, logo ficou evidente que Heiden não era adequado para liderar a SS. Ele nomeou o infame Heinrich Himmler como seu vice, que se tornou mais popular que Heiden e ajudou a reerguer a SS da beira do colapso. Em 1929, Heiden foi removido de sua posição como líder da SS e foi substituído por Himmler. Himmler desejava que a SS, assim como Heiden, fosse um esquadrão de elite racialmente puro, mantendo o país nos padrões estabelecidos pelo Partido Nazista. Ele esperava que a SS fosse extremamente influente e o ramo mais poderoso do partido. Sob sua liderança, a unidade prosperou, com o número de membros chegando a 3.000 em seu primeiro ano. A SS era uma unidade extremamente leal a Hitler, e no início de 1933 contava com um enorme número de 50.000 membros. No ano seguinte, Himmler estabeleceu a SS Junkerschule, institutos onde os membros da SS receberiam treinamento em habilidades necessárias como liderança, doutrinação ideológica e instrução militar. Nessas lições, a impiedade e a brutalidade da SS eram enfatizadas como características fundamentais da unidade. Esses ensinamentos aumentaram a confiança dos oficiais da SS, que se sentiram justificados sobre seu papel. Eles acreditavam que a SS estaria ajudando a melhorar a Alemanha ao remover aqueles considerados indesejáveis por Hitler e seu regime. Eles se consideravam a elite racial, que eram a chave para o futuro do país. Como membros da organização mais elitista do Partido Nazista, a SS recebia tratamento muito superior aos demais. Eles recebiam salários mais altos e casas maiores, pois esperava-se que tivessem mais filhos que a família média. Ter muitos filhos arianos era considerado um dever daqueles na SS. No início da SS, em 1925, os candidatos eram forçados a provar sua ascendência ariana. Eventualmente, isso foi substituído por oficiais em potencial comprovando que, no mínimo, seus avós eram arianos.
Depois que Hitler subiu ao poder em 1933, a SS estabeleceu um estado policial na Alemanha, assumindo funções como a aplicação da lei, enquanto muitas organizações dentro da SS se tornaram agências governamentais. Em 1934, a SS e a recém-criada Gestapo, a polícia secreta nazista, assassinaram líderes da Sturmabteilung, incluindo seu chefe Ernst Röhm, na noite das facas longas. Isso removeu a Sturmabteilung como ameaça ao poder de Hitler, deixando a SS responsável apenas a ele. Nesse período, outras unidades foram criadas na SS. O grupo ficou encarregado da segurança, política populacional, inteligência, vigilância, avaliação de pedidos de casamento de oficiais da SS e determinação da origem alemã dos residentes. Aqueles considerados verdadeiros alemães geralmente recebiam melhores empregos, rações e outros suprimentos em relação aos demais. 4 anos depois, na noite de 9 de novembro de 1938, ocorreu a Noite dos Cristais Quebrados, quando a SS, acompanhada pela Gestapo, bem como várias outras divisões policiais como a Kripo e a Saipo, organizaram uma noite de violência contra os judeus que viviam na Alemanha. Eles destruíram propriedades, negócios e sinagogas judaicas, vandalizaram e saquearam cemitérios e túmulos, além de iniciar incêndios que causaram mais danos aos judeus. O chefe da Gestapo, Reinhard Heydrich, que já havia sido vice e protegido de Himmler, afirmou que apenas 36 pessoas morreram durante a Noite dos Cristais Quebrados, mas estimativas mais realistas afirmam que cerca de 2.000 pessoas pereceram durante a violência. Além disso, 30.000 homens judeus foram presos e transportados para campos de concentração, onde mais 2.500 pessoas morreram nos meses seguintes. A Noite dos Cristais Quebrados, também conhecida como Kristallnacht, é considerada o ponto de virada para a SS, quando passou a ser uma organização que incutia medo e terror. Posteriormente, atacaram os rivais políticos de Hitler, prendendo-os sem o devido processo legal, tornando-se conhecidos por isso. A SS também foi essencial na invasão da Polônia pela Alemanha nazista, em 1939. O SS-Verfügungstruppe e o Leibstandarte SS Adolf Hitler, unidades de combate da SS, sendo o último originalmente a guarda pessoal de Hitler, foram fundamentais para o sucesso do assalto, embora rapidamente se tornaram conhecidos por sua violência excessiva já nos primeiros dias da guerra em 1939. O Leibstandarte SS Adolf Hitler era infame por incendiar aldeias, tanto sem provocação quanto sem qualquer justificativa real. Também era conhecido por realizar vários assassinatos e massacres. Eles tiraram a vida de 50 judeus poloneses na cidade de Boni, antes de eliminar 200 civis em Złoczew. Eles não pouparam nem as crianças da cidade, e mais ataques ocorreram em pelo menos outras 5 cidades polonesas, além de um massacre contra judeus de Cracóvia em setembro daquele ano. A SS era horrivelmente violenta, despreparada e inexperiente. Líderes do exército alemão notaram que as unidades da SS tinham taxas de mortalidade muito mais altas em comparação com o resto do exército, com oficiais da SS sendo muito mais imprudentes. O historiador Charles Sinder descreveria mais tarde a SS como demonstrando, citação, imprudência fanática no assalto, defesa suicida contra ataques inimigos e atrocidades selvagens cometidas diante de objetivos frustrados. Fim da citação. Ele também acrescentou que esse comportamento era o ápice da SS como um todo. Depois da invasão, a SS ficou responsável por eliminar qualquer ameaça potencial a Hitler e ao regime nazista. Os assassinatos subsequentes foram realizados pelo Einsatzgruppen, uma unidade da SS descrita como um esquadrão da morte paramilitar focado em assassinatos em massa durante a guerra. Essas unidades particulares eram compostas por membros da SS, além de oficiais do Sicherheitsdienst, serviços de segurança e da polícia. Até o final de 1939, mais de 65.000 cidadãos poloneses foram mortos, incluindo ativistas, acadêmicos e professores.
Apesar das reclamações dos líderes do exército alemão sobre as ações da SS e suas unidades, Hitler ignorou as críticas, considerando-as típicas do conceito ultrapassado de cavalaria do exército. O líder da Gestapo, Heydrich, disse àqueles que reclamavam que ele e seus homens estavam agindo, citando, de acordo com a ordem especial do Führer, fim da citação. Entre 1939 e 1940, a SS se expandiu ainda mais, embora muitas das novas unidades fossem colocadas sob o controle operacional do exército. Além de receber recursos para expansão, a SS também ganhou controle sobre o recrutamento e fornecimento de suas unidades armadas. 2 unidades lutaram posteriormente na Batalha da França em 10 de maio de 1940, enquanto Leibstandarte SS Adolf Hitler e SS Verfügungstruppe auxiliaram na invasão terrestre dos Países Baixos. Durante a guerra, unidades da SS foram enviadas conforme a necessidade. Na segunda metade de maio, enviados para auxiliar a 7ª Divisão Panzer rumo ao Canal da Mancha. Em 27 de maio, realizaram o massacre de Le Paradis, onde 97 tropas britânicas foram mortas após se renderem, com apenas 2 sobreviventes. No dia seguinte, 81 soldados britânicos e franceses foram mortos após se renderem, no que é conhecido como o Massacre de Wehrmuth. Apesar do comportamento arriscado e violento da SS e das críticas de comandantes do exército alemão, Hitler estava aparentemente satisfeito com as ações da organização durante a guerra e permitiu sua expansão novamente. Uma dessas novas unidades, a SS Viking, era composta por voluntários de vários países europeus, incluindo Finlândia, Suécia e Noruega. Em 1941, quando a Alemanha invadiu a Iugoslávia e a Grécia, 2 unidades da SS foram anexadas a um corpo de Panzer. Mais violência ocorreu quando um grupo em Belgrado se rendeu, mas as unidades da SS começaram a fazer reféns e atacar como já haviam feito na Polônia. A maioria dos judeus detidos na Iugoslávia e na Grécia foram transportados para Auschwitz em 1943, onde foram mortos em câmaras de gás ao chegar. Apenas 20% dos judeus gregos sobreviveram à guerra. A SS estava estreitamente vinculada aos campos de concentração nazistas e ao Holocausto. Os oficiais que atuavam nos campos eram chamados de Unidade da Cabeça da Morte, devido aos bonés com imagem de caveira que usavam. Em 1933, Himmler nomeou Theodor Eicher, um membro da SS, como comandante do campo de concentração de Dachau, que é considerado um dos primeiros campos a serem abertos e estava localizado no terreno de uma antiga fábrica de munições perto da cidade de Dachau, na parte sul do país. Nos anos anteriores, campos menores foram erguidos para manter as vítimas do regime, mas o campo de Dachau foi criado para transferir as pessoas desses campos para um único local. No ano seguinte, Eicher seria nomeado líder da Unidade da Cabeça da Morte, e em 1935 ele havia garantido recursos e financiamentos de Hitler para estabelecer mais campos. Até 1939, 6 deles seriam construídos, abrigando mais de 20.000 prisioneiros políticos, número que aumentou para mais de 700.000 ao final da guerra. Muitos desses indivíduos foram alvos por motivos como raça, etnia, sexualidade ou deficiências. As SS foram responsáveis pelo Holocausto, o assassinato de mais de 20 milhões de pessoas, incluindo cerca de 6 milhões de judeus e mais de 10 milhões de eslavos, sendo Himmler, líder das SS, e Heydrich, líder da Gestapo, 2 dos principais arquitetos da trama. Parte do trabalho das SS era remover cidadãos indesejáveis da sociedade, incluindo aqueles que se opunham à ideologia nazista, pacifistas, membros de sindicatos, indivíduos religiosos, comunistas e outros dissidentes políticos. Nos julgamentos de Nuremberg, após o fim da guerra,
as SS foram consideradas responsáveis pela maior parte dos crimes de guerra nazistas. Richard Rhodes, um historiador, jornalista e autor, observou que os membros da unidade Einsatzgruppe, em particular, estavam fora dos limites da moralidade e que muitas vezes agiam como se fossem a lei, desempenhando todos os papéis de juiz, júri e carrasco, porque lhes foi concedida a capacidade de matar sem a necessidade de um devido processo legal. A invasão da União Soviética em 1941 por unidades, incluindo a Waffen-SS, polícia e exército, iniciou o extermínio em massa de judeus na Polônia e União Soviética, com os piores massacres na Rússia e Ucrânia entre 1941 e 1942. Antes da invasão, a União Soviética tinha cerca de 5 milhões de judeus, mas ao final da guerra, mais de 2 milhões foram mortos. Nos Balcãs, a Estônia foi declarada Judenfrei primeiro, seguida de perto pela Sérvia. O termo Judenfrei significa livre de judeus e foi usado pelos nazistas para rotular uma área que eles consideravam ter sido purificada. Em 1939, câmaras de gás móveis, também conhecidas como vãs de gás, foram introduzidas para assassinatos em larga escala, pois atirar se tornou impraticável devido ao número enorme de vítimas que deviam ser mortas. Himmler também se preocupava com o impacto desses assassinatos em massa sobre seus soldados. As vãs de gás foram introduzidas por Hitler e seu regime para assassinar pacientes de hospitais, incluindo deficientes e doentes mentais, considerados manchas na sociedade e inaptos para se reproduzir. Apesar de introduzidas para a SS, as câmaras de gás móveis eram supostamente impopulares, pois os corpos precisavam ser removidos e enterrados depois, o que a maioria dos homens considerava desagradável. Consequentemente, os prisioneiros eram frequentemente obrigados a realizar essa tarefa para poupar os oficiais da SS de fazê-la. A partir de 1939, o número de alemães e judeus vistos como problemáticos aumentou exponencialmente, correlacionando-se com o crescimento da opressão, força e violência usada pelo regime nazista. Não apenas mais campos de concentração estavam sendo construídos, mas aqueles que já existiam aumentaram de tamanho, e o assassinato sistemático de vítimas nos campos foi tornado mais eficiente pela introdução da câmara de gás, capaz de matar centenas de pessoas de uma só vez usando o pesticida Zyklon B, ou gases de escape letais. Operação Reinhardt foi o nome do plano nazista para assassinar os judeus na Polônia, que introduziu campos de extermínio específicos, todos iniciando suas operações em 1942. Os 3 campos, Belzec, Sobibor e Treblinka, usavam prisioneiros para trabalhar nas câmaras e no crematório, antes que esses prisioneiros fossem eventualmente assassinados. A Operação Reinhardt, de março de 1942 a novembro de 1943, resultou no massacre de cerca de 1.470.000 judeus em apenas 100 dias. Devido ao sistema da SS, em que os oficiais eram regularmente transferidos conforme as necessidades e para acomodar membros feridos. Quase toda a organização sabia o que estava acontecendo dentro dos muros dos campos de concentração, levando muitos oficiais pós-guerra a determinar que toda a SS era responsável por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Alguns judeus escaparam da morte por serem trabalhadores qualificados necessários para manter a economia do país funcionando. Em outubro de 1942, Himmler transferiu muitos prisioneiros aptos da União Soviética para a Alemanha para serem usados como mão de obra forçada devido à escassez de trabalhadores no país. O trabalho escravo era comum na Alemanha nazista, representando 20% de sua força de trabalho. Muitos desses indivíduos foram retirados de seus países de origem na Europa para serem explorados pelos nazistas, adoecendo devido às condições de vida precárias e sucumbindo à desnutrição. Porém, muitos morreram de abusos e maus tratos nas mãos dos nazistas
enquanto outros pereceram durante bombardeios pelas forças aliadas. Os cidadãos da Bielorrússia sofreram particularmente devido a tais condições de trabalho. Ao final da guerra, metade da população do país havia sido morta ou deportada. Apesar da SS ter se desintegrado após o colapso do Terceiro Reich, muitos membros continuaram sendo nazistas devotos, com ideologias ainda alinhadas à doutrina de Hitler. Em 21 de maio de 1945, Himmler foi capturado pelos britânicos enquanto tentava fugir, mas cometeu suicídio com uma cápsula de cianeto. Ernst Kaltenbrunner, outro oficial de alta patente na SS, que fazia parte da unidade SS austríaca, foi detido nos Alpes bávaros. Ele e mais 23 pessoas foram julgados em 1946. Muitas pessoas, incluindo as forças aliadas e prisioneiros libertados, buscaram retaliação pela crueldade e violência infligidas pelo regime nazista após seu fim, e a captura de membros da SS era uma forma de retribuição ser realizada. Muitos oficiais da SS capturados foram espancados, torturados e até mortos. Soldados americanos, que testemunharam as atrocidades no campo de concentração de Dachau em abril de 1945, reagiram atirando mortalmente em vários guardas SS remanescentes. No mesmo mês, tropas britânicas submeteram oficiais da SS a rações de fome e trabalho forçado ininterrupto. Eles também tiveram que lidar com os corpos das pessoas que mataram e eram agredidos ou esfaqueados com baionetas se diminuíssem o ritmo ou se recusassem. Durante os julgamentos de Nuremberg, vários altos funcionários do partido foram condenados por crimes de guerra, incluindo Hermann Göring, que ajudou a criar a Gestapo, Alfred Rosenberg, o chefe do Escritório de Assuntos Estrangeiros do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e Albert Speer, o ministro de Armamentos e Produção de Guerra. Esses homens foram acusados de conspiração, desencadearam uma guerra de agressão, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, violando o direito internacional. 12 deles foram condenados à morte e enforcados por seus crimes. Alguns cometeram suicídio antes da execução, enquanto outros que não foram sentenciados à morte tiraram suas próprias vidas na prisão. Muitos oficiais da SS também foram julgados após a condenação de seus líderes, alegando que apenas seguiam ordens devido ao juramento de lealdade cega ao regime. Contudo, os tribunais não consideraram isso uma defesa legítima. Um julgamento de aproximadamente 40 oficiais e guardas de Auschwitz considerou a maioria culpada, sendo 23 condenados à morte. Outros 37 mil ex-oficiais da SS foram julgados e condenados entre 1946 e 1949, muitos dos quais foram enforcados ou condenados a trabalhos forçados. Apesar das condenações, milhares de oficiais não julgados conseguiram fugir para outros países, incluindo os Estados Unidos da América. Durante a Guerra Fria, ex-membros da SS foram empregados por agências de inteligência da União Soviética e dos Estados Unidos.